Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o caso do MC Kevin. Ele morreu há algumas semanas depois de cair acidentalmente da sacada de um quarto de hotel no Rio de Janeiro. Mas o que eu venho falar aqui não é exatamente sobre a queda dele. O meu objetivo é utilizar esse assunto que está sendo muito debatido na imprensa para poder trazer esclarecimentos sobre como funciona a lei brasileira. E dessa vez eu vou falar sobre o direito de família e o direito de sucessões que seria aplicado ao caso. Pelo que eu apurei, lendo as reportagens, pesquisando na imprensa sobre o caso, o MC Kevin deixou uma filha. A partir do momento, então, que ele deixou uma descendente, isso exclui automaticamente o direito de herança dos ascendentes. Então, a existência de um filho faz com que pai e mãe deixem de ter o direito de herdar qualquer patrimônio deixado pelo MC Kevin. Mas será que a filha vai herdar sozinha todo o patrimônio deixado pelo MC Kevin? Bom, aí depende. Por que que depende? Tanto na situação de ascendentes herdando o patrimônio, quanto de descendentes herdando o patrimônio, a lei determina que vai haver uma concorrência com o cônjuge ou companheiro de quem morreu. Então, traduzindo isso aí para ficar mais fácil de compreender, havendo uma esposa ou uma companheira, ela vai dividir com a filha do MC Kevin o patrimônio deixado por ele, certo? E aí que entra a questão. Em alguns órgãos de imprensa, a gente vê a referência à advogada criminalista Deolane Bezerra como viúva do MC Kevin. Em outros veículos de comunicação, a gente vê a referência como se ela fosse noiva. E é até curioso, porque às vezes o mesmo veículo de comunicação, às vezes usa viúva, às vezes usa noiva para se referir sempre a Deolane Bezerra. Então, eu vou explicar o que leva a legislação a reconhecer um casamento ou uma união estável numa situação como essa. Eu não vou julgar o caso, até porque eu não tenho conhecimento profundo da situação, eu só sei o que vocês sabem, o que vocês podem ver na mídia é a mesma fonte de informação que eu tenho também. Então, assim, eu vou simplesmente usar o caso de exemplo para explicar o direito. Se depois eles vão discutir isso na justiça, numa ação judicial, aí vai depender das provas produzidas no processo. Só que eles vão utilizar a mesma lei que eu vou explicar para vocês, ok? Então preste atenção que uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que vai ser aplicado, porque aquilo que vai ser aplicado vai depender das provas produzidas no caso concreto, certo? Então vamos lá. A gente já sabe que Deolane Bezerra, ela não era casada formalmente com o MC Kevin no Brasil. Houve sim um casamento, né, uma cerimônia de casamento deles 2 semanas antes da morte do MC Kevin no México. E aparentemente não houve a homologação desse casamento no Brasil de forma a valer por aqui também. Lembrando que nós no Brasil temos o nosso sistema legal e outros países têm os sistemas dele. Então é possível sim você ser casado num país e não ser casado no outro. Vamos sempre lembrar que a gente está utilizando aqui as regras legais do Brasil, certo? Então vamos lá. Eles se casaram numa cerimônia no México, mas esse casamento não tem valor legal como casamento no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa explicar é a seguinte: o Estado Civil da Deolane Bezerra, ainda que ela tenha se casado no México com o MC Kevin, não é viúva. Porque se não houve a homologação desse casamento aqui no Brasil, então o Estado Civil dela não passou a ser casada. Então ela não pode, por consequência, se tornar viúva. Eu só estou explicando que uma coisa é o que a gente usa no dia a dia, outra coisa é o que vale para o direito. Um fato que eu achei muito interessante sobre isso foi a entrevista da mãe do MC Kevin ao programa da Ana Maria Braga. Segundo ela, o casamento não seria algo real, né? E que, na verdade, eles eram noivos.
O MC Kevin é que gostava de dizer que eles eram casados. Eu vou explicar qual é o direito da noiva quando há uma morte como essa acidental. Bom, a noiva, ela não tem direito à sucessão, porque não existe ali um vínculo familiar. Esse vínculo familiar, ele só se constitui com o casamento ou com a união estável. Então, essa é a chave da questão. Porque é possível que uma pessoa seja noiva, mas viva em união estável desde já com o seu futuro marido. Vou explicar. A nossa lei, ela estipula que para que você tenha uma união estável, você tem que preencher alguns requisitos legais. Que requisitos são esses? Uma união duradoura, contínua, pública e com o objetivo de constituir família. Então vamos supor que duas pessoas foram viver juntas, como se casados fossem, na verdade, né, vivendo uma comunhão de vidas ali, preenchendo todos esses requisitos legais, só que eles se referem um ao outro como noivos, porque eles têm o objetivo de um dia formalizar essa união através de um casamento. E aí, eles têm uma união estável, porque eles preenchem os requisitos legais para que exista uma união estável. Mas vamos lá, e se esse noivado fosse somente aquele noivado em que cada um está na sua casa, eles se veem com frequência, né? Às vezes dormem um na casa do outro, mas não há ainda uma comunhão de vidas, não há um objetivo de se reconhecer como marido e mulher. Aí, nesse caso, não vai haver direito de herança dessa noiva, porque não tem como configurar aí uma união estável. O que é mais interessante nessa história é que a mãe, quando deu entrevista na Ana Maria Braga, ela falou que o filho não era casado, mas ele gostava de dizer que era casado. Observe aí que ele mesmo se via como se casado estivesse com a Deolane. Nessa situação, tudo indica que eles tivessem sim uma união estável. A fala da mãe do MC Kevin, então, dá a entender que era mais do que um noivado que eles tinham. E da mesma forma que o MC Kevin se via como casado, a mim parece que a Deolane também se enxergava como esposa do MC Kevin. E por que eu digo isso? Porque no dia do enterro, a Deolane falou que homem casado não deve andar com homem solteiro. Essa frase virou até meme nas redes sociais. Mas o que me chama a atenção aí é que ela via o MC Kevin como um homem casado com ela. Da mesma forma que ele, MC Kevin, via a si próprio como um homem casado. Tanto é que a mãe falou que ele gostava de dizer que era casado, mas não era. O não era aí, eu acho que se refere à inexistência de uma certidão de casamento. Mas, ainda que não exista um casamento, tudo indica, a meu ver, com base nas informações que eu vi na imprensa, que eles tinham sim uma união estável. Por que isso é relevante? Porque se havia união estável, Deolane é herdeira de MC Kevin. Então, eu espero que tenha ficado claro para você que está me assistindo que vai haver direito sucessório, ou seja, direito de herdar de quem morreu, quando houver união estável. Então, a companheira, no caso do nosso exemplo aqui, a Deolane, vai ter direito a receber metade do patrimônio deixado pelo MC Kevin, em razão da existência de uma união estável. Ela vai receber metade do patrimônio, a filha do MC Kevin vai receber a outra metade do patrimônio de herança. Mas, se lá na frente ficar configurado que a relação deles não tinha características de união estável, aí pouco importa aquela cerimônia que aconteceu lá no México. Se aquilo ali foi só uma brincadeira, uma encenação, aquilo não tem valor jurídico. E aí, configurando que o MC Kevin não tinha uma esposa ou companheira, a filha dele vai herdar
todo o patrimônio que ele deixou. Eu espero que tenha deixado claro tudo isso para você, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, por favor, deixe o seu like, que isso é importante para o YouTube reconhecer esse vídeo como um conteúdo importante, relevante, e assim ele leva para outras pessoas. Muito obrigada a você que acompanhou até o final do vídeo e a gente se vê na próxima. Até!